Olá pessoal, aqui é o professor André Valério da Silva, diretamente do Laboratório de Anatomia Humana da UFMS-CPTL, e no vídeo de hoje é o complemento do vídeo sobre anatomia interna do coração. Dessa vez eu vou comentar sobre a anatomia interna do átrio e do ventrículo esquerdo. Segue comigo aqui então, vamos observar algumas estruturas, certo? Primeiramente, nós vamos precisar reconhecer o seguinte: colocar o coração na posição anatômica, eu tenho átrio e ventrículo direito. Esse exemplar aqui é um exemplar de um coração, muito provavelmente coração de boi, tá bom? Está bem grande. E aqui eu tenho a posição que seria o ventrículo esquerdo, tá? A aurícula esquerda me diz aonde vai estar o átrio esquerdo. Então, onde eu separo aqui os vasos da base, ó, eu vou virando o coração e eu encontro o átrio esquerdo, tá? Por que tem que fazer isso? Porque o átrio esquerdo, ele vai ficar na base do coração, tá bom? Então, essa é a região de base, ó. Bom, certo? Muito bem. O que eu encontro aqui? Por que eu estou demonstrando esse lado? Porque eu quero que vocês observem isso daqui, ó. Façam uma observação. Chegando no átrio esquerdo, eu tenho 4 veias, ó, 4 conjuntinhos de veias. Eu tenho as veias que são chamadas de veias pulmonares, tá bom? Aqui eu tenho uma veia pulmonar superior e uma veia pulmonar inferior, oriundos do pulmão esquerdo. E eu tenho aqui uma veia pulmonar superior e uma veia pulmonar inferior, oriundos do pulmão direito. Bom, cada um lado tem uma superior e uma inferior, oriundo de cada pulmão, certo? Lembrando que o lado esquerdo é o lado que o sangue está chegando, que é o sangue oxigenado, tá bom? E daqui, o átrio, o sangue do átrio, ele vai partir para o ventrículo esquerdo e vai seguir depois vai seguir pela artéria aorta para todo o corpo. Diferente do caminho do sangue que veio do lado direito, que o sangue venoso, rico com pouco ou com pobre em oxigênio, chega no átrio esquerdo, no átrio direito, passa para o ventrículo direito e daqui segue via artéria troncopulmonar, ó, aqui a artéria troncopulmonar, em direção aos pulmões, para que seja oxigenado. Certo? Uma vez feito esse lembrete, nós podemos observar aqui a anatomia interna do átrio, tá bom? Então tem uma peça que ela foi aberta, tanto o ventrículo quanto o átrio direito, ó. Então eu vou abrir aqui, ó. Quando eu abro, ó, eu já consigo observar algumas estruturas. Primeiramente, ó, esse tecido de revestimento que está aqui sobre o átrio direito, ó, o átrio esquerdo. Eu noto que a parede do átrio esquerdo ela é bem mais lisa se eu observar a parede do átrio direito. A parede do átrio direito tem muito mais músculos pectíneos. No átrio esquerdo eu vou encontrar muito mais músculos pectíneos para cá, ó, a aurícula, ó. É bem na região da aurícula esquerda, tá bom? Por isso que eu não tenho muitos músculos papilares no átrio esquerdo, tá? É muito provavelmente pela própria função do átrio, tá bom? Em que ele praticamente recebe o sangue dos pulmões e já desloca para o ventrículo esquerdo, tá bom? Ele não tem tantas estruturas dentro do átrio esquerdo quanto do átrio direito. Bom, certo? Bom, um complemento da aula do vídeo passado é o que nós vamos ver aqui, ó. Por exemplo, ó, nós temos aqui uma estrutura que é a válvula da fossa oval. Bom, ó, é a válvula da fossa oval. A fossa oval estaria aqui. A fossa oval, ela liga o átrio direito com o átrio esquerdo. E no vídeo passado, eu acabei até chamando, pode ser que eu tenha chamado aí, mas eu faço questão de mostrar de novo. Essa não é a fossa redonda, tá? Se eu chamei, vocês vão me perdoar. Essa é a fossa oval. Inclusive tem o limbo da fossa oval. Então ela liga um átrio com o outro átrio,
tá? Então, se eu pegar a pinça aqui e apertar, eu vou ver que chega lá no outro átrio, ó. Ó, tá? Bem aqui. Certo? Ó. Então, ela liga os dois átrios, tá bom? Então, só para a gente ter essa ideia, para isso ficar claro na nossa mente. Tá bom? Muito bem, o que mais? Bom, entre o átrio e o ventrículo esquerdo, eu vou encontrar aqui como se fosse uma linha, né? É a borda onde eu tenho um ósteo, que é o ósteo átrio ventricular esquerdo. E eu não posso esquecer que na borda do ósteo eu vou ter aqui aquele esqueleto fibroso do coração, que vai formar, que vai dar essa sustentação para a válvula átrio ventricular. Bom, então essa borda ela é formada por um esqueleto fibroso. Eu tenho isso na válvula atrioventricular esquerda, vou ter também na válvula atrioventricular direita, e eu ainda tenho um esqueleto fibroso ao redor das artérias do tronco pulmonar e da artéria aórtica, na porção inicial delas, que é para dar sustentação para o funcionamento das válvulas semilunares, tá bom? Então, mantendo isso aí firme, ó, a gente pode passar, por exemplo, para dentro do ventrículo esquerdo, ó. Nós vamos notar que a cavidade ventricular esquerda, ó, isso aqui fica bem interessante, a gente pega um coração assim, ó. A cavidade do ventrículo esquerdo ela é um pouco menor, tá? Eu tenho músculos papilares que são mais finos, músculos papilares não, músculos as trabéculas cárneas, né? O formato do seu miocárdio é como se fossem trabéculas, que são as trabéculas cárneas, da mesma forma que no átrio, que no ventrículo direito. A diferença é que elas são mais numerosas no ventrículo direito e são mais finas, se eu levar em consideração o ventrículo direito. Outra situação também é a própria espessura. Vocês vão notar que existe uma espessura maior na parede ventricular do que quando eu levo em consideração a parede ventricular do átrio direito, tá bom? A parede do átrio esquerdo ela é bem mais espessa. A cavidade ventricular esquerda é mais cônica, se eu levar em consideração com a cavidade ventricular do lado direito, que ela tem mais espaço, ela é mais aberta, certo? Eu tenho uma válvula também que fica na borda entre os átrios e os ventrículos, ou seja, no ósteo atrioventricular do lado esquerdo, eu também encontro uma válvula atrioventricular esquerda. E a válvula atrioventricular esquerda é formada por válvulas também, ó. Olha só aqui, ó. Eu tenho aqui o ósteo atrioventricular. Nesse ósteo, eu tenho fixo aqui, eu tenho uma válvula, e a válvula é formada por válvulas. Olha os folhetinhos aqui da válvula. Só que no caso, do lado esquerdo, eu vou ter só duas válvulas, tá bom? Se eu levar em consideração, comparar com o lado direito, que tem 3. Essa daqui, ela é também chamada de válvula mitral, tá bom? Porque ela só tem, ela tem apenas duas válvulas, tá bom? Mas ela tem esse nome mitral porque ela lembra a mitra que os bispos usam, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês, da mesma forma que no ventrículo direito, eu vou ter os músculos papilares dentro do ventrículo esquerdo, ó. Olha que interessante aqui, ó. Eu tenho um cônico bem grande aqui, um músculo papilar bem rechonchudo dentro do ventrículo esquerdo aqui. Tá? Esse daqui vai ser um músculo papilar anterior, tá? E esse que está bem logo aqui mais posteriormente, ó. Opa, perdão, tá? Esse daqui é o músculo papilar anterior, ó. Tá? E esse daqui é o músculo papilar posterior. Eu não posso esquecer que quando eu fecho aqui o coração, ó, o músculo papilar, o que vai aparecer primeiro vai ser esse aqui. Então, esse é o músculo papilar anterior. E esse aqui, que é um pouco mais rechonchudo, ó, é o músculo papilar posterior. Tá bom? Tá bem interessante, a gente consegue notar aqui o seguinte, ó. A disposição das válvulas, tá? Então, eu tenho uma válvula
uma válvula que forma a válvula, né? Uma válvula atrioventricular esquerda, essa daqui vai ser a válvula anterior, ó, tá? E eu vou ter aqui também, aqui atrás, ó, essa daqui ela vai fazer parte ainda, ó, da anterior, tá? Só que ela tá cortada, ó. Se a gente juntar ela aqui, a gente vai ver que ela vai fazer parte da anterior. Então eu tenho aqui a anterior e aqui, ó, bem posterior mesmo, ó, grudada nas cordas tendíneas do músculo papilar posterior, eu vou ter a válvula posterior, ó. Então, ó, válvula posterior, cordas tendíneas, músculo papilar posterior. Músculo papilar anterior, cordas tendíneas, válvula anterior, tá? Essas daqui formam a válvula atrioventricular esquerda, que eu posso notar nesse coração aqui também. Ó. Eu quero que vocês observem isso, ó. Olha que interessante, ó. Eu já vou aproveitar, põe o coração na posição anatômica, ó. Ó. E esse aqui, ó, é a válvula atrioventricular esquerda, ó. Aqui a válvula anterior e aqui a válvula posterior, ó. Tá? Válvula anterior, válvula posterior. Aí eu aproveito e mostro o lado direito, ó. Nessa vista aqui também, já vou aproveitar aqui que eu não mostrei no outro vídeo, mas eu mostro aqui também, ó. Eu vou ter uma válvula anterior, ó, tá? Eu vou ter uma válvula posterior, ó, e eu vou ter para cá a válvula septal, ó. Tá? Anterior, posterior e voltada para o septo, a septal. Certo? Muito bem. O sangue do átrio direito, ele vai em direção ao ventrículo, perdão, do átrio esquerdo, ele vai em direção ao ventrículo esquerdo, tá? E quando houver a sístole ventricular, o sangue vai ser direcionado em direção, ó, o sangue ele desce, ele já faz uma curva aqui e sobe, ó, tá? Ele já vem em direção aqui a essa passagem aqui, aonde eu tenho o tronco da artéria aorta, ó, tá? Então o início da artéria aorta é bem aqui. Então eu tenho a parede espessa do ventrículo esquerdo, ela é bem formada da mesma situação que do lado direito. Ela é muito formada pelos músculos pelos músculos papilares, não, ou as trabéculas cárneas, ó, e aí de repente ela fica lisa, ó, tá? Fica lisa. Então esse ponto aqui indica o ponto de fusão, né, que eu tenho da válvula átrio da artéria aorta com as válvulas semilunares da artéria aorta, tá? E eu tenho 3 aqui também, ó. Eu vou encontrar 3 válvulas semilunares, que funcionam da mesma forma aqui do lado direito. Elas impedem o refluxo do sangue, uma vez que esse sangue adentra a aorta, né, ele sai do ventrículo esquerdo e ele vem para dentro da artéria aorta, impede que ele volta. Quando ele vai voltar, ele fica parado aqui, ó. Tá? Quando ele vai voltar, ele para aqui, até que uma nova sístole empurre esse sangue e retire ele daí. Mesmo mecanismo que a válvula atrioventricular esquerda. Então, ela impede o refluxo de sangue do ventrículo esquerdo para dentro do átrio esquerdo. Lembrando, o músculo papilar, ele já contrai a válvula atrioventricular esquerda antes de ter a sístole ventricular. E quando ele puxa a válvula, a válvula então se abre, né? Os folhetos se abrem e impede que o sangue ele reflua para dentro do átrio, tá bom? O sangue não vai ter outra direção para ir para dentro do coração que não seja indo em direção à artéria aorta, certo? A artéria aorta também possui essas três válvulas aqui, e eu vou mostrar para vocês como que elas ficam em uma vista superior, para a gente ver bem aqui, ó. Então, essa daqui é a artéria aorta, ó.
E essas são as válvulas semilunares da artéria aorta. Elas têm uma porção livre, que é a lúnula, ó. Por isso que é semilunar, né? Tem a lúnula. Né? E essa porção, quando junta, a gente chama de nódulo. Tá? Quando elas se unem aqui, formam um nódulo. Tem tanto na aorta quanto na artéria tronco-pulmonar. Tá? Existem 3 válvulas. Elas são a válvula, para eu não me confundir, a válvula direita, ó, do lado direito do coração, a válvula esquerda, tá? E a válvula semilunar posterior, ó, que é essa daqui, tá? Direita, esquerda e posterior. Bom? Certo? Muito bem. Eu vou aproveitar esse vídeo para poder demonstrar esses cortes aqui. Isso é secção transversal do coração. Tá bom? Como encontrar a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito? Primeira coisa, vamos para a espessura da câmara cardíaca. Ó. Por exemplo, o ventrículo ele é mais espesso que o átrio. O ventrículo esquerdo é mais espesso que o ventrículo direito. Isso já ajuda bastante. Ó. É como se a cavidade do ventrículo direito tivesse mais espaço. Ó. Certo? Dentro da cavidade do ventrículo esquerdo, eu vou encontrar 2 músculos papilares. Ó. Um músculo papilar anterior e um músculo papilar posterior. Dentro do ventrículo direito, algumas vezes, dependendo do corte que você faz, você consegue encontrar alguns músculos papilares também. Você só não vai encontrar aqui o músculo papilar septal, tá bom? Mas eu tenho aqui o músculo papilar, ó, o posterior e o músculo papilar anterior, tá bom? O septal, ele estaria um pouco mais acima no nível do corte por conta do septo interventricular, tá certo? Dá para perceber que essa é a face inferior por conta da borda do coração. Tá? Ela está indo em direção ao ápice, então essa é a parte de baixo e essa vai ser a parte que está acima. Bom, da mesma forma aqui, ó, eu tenho o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Eu tenho 2 músculos papilares aqui, o músculo papilar anterior e posterior dentro do ventrículo esquerdo, tá? Nessa daqui não tem muita definição, mas ó, dá para ter uma ideia de que teria um músculo papilar anterior e um pedacinho do posterior, tá? Então aqui você iria reconhecer as mesmas estruturas. Dentro do ventrículo esquerdo, um músculo papilar anterior e um posterior. Um grande septo interventricular. E aqui no lado direito teria um pedacinho do músculo papilar anterior e um pedacinho, talvez, tá, do posterior aqui. Ó. Certo? Então, é isso que eu queria aproveitar para demonstrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, que vocês tiverem, podem ficar à vontade, podem postar e podem também enviar em e-mail. Fiquem à vontade. Estou à disposição de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.